Meu nome é Antônia Gomes da Silva, tenho 48 anos, tenho doença de IBC, tenho anticorpo antifosfolipídio, tenho atrofia cerebelar, câncer de tireoide, suspeitos de câncer mieloma múltipla e sou portadora de algumas outras enfermidades. Uma delas é na coluna, que me maltrata muitíssimo. Hoje eu vou falar com o Ministério dos Direitos Humanos. Nos primeiros meses de 2019, eu comecei a fazer denúncias. Comecei pela AGU, Advocacia Geral da União. Descobri mexendo na internet programas do governo e fui diretamente lá. Essa me encaminhou para várias ouvidorias, que tem outros vídeos falando sobre, mas para o Ministério dos Direitos Humanos eu mandei pelo correio. Eu mandei várias xerox de documentos. Eu estava muito ruim na época, de cama, praticamente sem poder me levantar, só com assistência. Então mandei pelo correio, era muita coisa. Mandei. Quando chegou a resposta, ministra Damares, eu chorava pela dor, e eu chorava por alegria por receber a resposta. Tipo assim, vai resolver. Primeiro eu recebi um ofício que foi datado do dia 27 de março de 2019. E quem encaminhou o ofício foi o senhor Fernando César Pereira Ferreira, ouvidor nacional de direitos humanos, me informando que estava me caminhando para o Ministério Público Federal. Ok. Um dia depois, eu recebi mais um ofício, datado do dia 28 de março de 2019. Quem me enviou pelo correio foi o senhor Wendel Benevides Matos, coordenador geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Também me informando que tinha me encaminhado para o Ministério Público Federal, o número do protocolo 1953744. Vocês não imaginam a minha felicidade. Mas antes de eu continuar, eu quero lhe falar uma coisa, senhora ministra Damares. A senhora não imagina. A senhora não tem noção de onde a vítima tem que tirar forças para fazer denúncias. E no final eu vou explicar que no meu caso foi muito difícil. Foi muito ruim o resultado. Porque eu esperava uma coisa do Ministério Público Federal, eu achava, até acho. Mas infelizmente, comigo aconteceu tudo oposto da assistência que eu procurava. Mas no final falo sobre isso. Fui Ministério Público Federal. Primeiro eu fui para de Crateús. Quem me atendeu foi o senhor procurador Adalberto Delgado Neto. Para começar, não quis ver nenhum documento, que levei uma bolsa de viagem com 2 senhoras carregando, que eu estava praticamente carregada também de tanta dor, tantos problemas de saúde. Não quis ver. Falou que era muita informação. Não ia ver. Ou seja, provas é empecilho para ter assistência no Ministério Público Federal, na Justiça. Também o comportamento com a câmera ligada era uma e depois desligada era outro. Mas isso eu não posso falar aqui. Mas na minha apresentação, eu me apresentei, Antônia Gomes da Silva, tal, CPF, tal, sou aposentada por invalidez. Ele esqueceu tudo aquilo que era importante e simplesmente me mandou um despacho. Comunicamos para
Compulsando-se os autos, verifica-se que Antônia Gomes da Silva realiza tratamento médico no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, Ceará. Por outro lado, é aposentado do INSS, não sendo hipossuficiente na forma da lei. Senhora ministra, eu sou hipossuficiente 100%, mesmo sem ele ter visto uma pilha de despesas contínuas. Ele falou que eu sou aposentado, porque naquele dia, na apresentação, eu falei na câmera ligada. Então, houve uma desculpa para não me dar assistência. Quando o Ministério Público fala que tem que ir, tem que denunciar, tem que ir assinar aí na delegacia tal, isso é 30%. 70% não convém. Por quê? Porque quando eu estava internada no Hospital Universitário Walter Cantídio, sofrendo tentativa de homicídio já por causa das denúncias, e o Ministério Público tem culpa disso? 100% tem culpa disso. O que aconteceu? A senhora procuradora Nilce Cunha Rodrigues emitiu um ofício para Crateús, eu estando em Fortaleza, e falando, primeiro, muitas inverdades. Primeiro, se relacionando a um plano de saúde, que eu vou falar outros vídeos sobre isso. Este foi suspenso em junho de 2018 pela empresa operadora, devido às constantes reclamações de Antônia acerca dos resultados de exames e qualidades nos atendimentos. Por ter realizado diversos procedimentos. Primeiro, foi eu que cancelei. Inverdade, falso, mentira, 100%. Por quê? Foi eu que cancelei, eu tenho todos os documentos, já mostrei em outros vídeos e tudo. E eu suspendeu porque eu usei muito. A pessoa pagar a mensalidade cara, para um pobre cara. Mais 20% de coparticipação. Exames caríssimos, então isso ia elevar. A senhora ministra Damares acha que isso interessaria a mim? Usar muito? Eu fazia porque solicitava e eu com tanta dor, eu tinha a esperança sempre de ser descoberta em algum, e era o contrário, ocultavam. Que tem muitos vídeos já no canal falando sobre isso. Ocultavam mesmo. Sabe-se lá os motivos. Depois falou que muitas vezes com diagnóstico tal. Recentemente, em novembro de 2018, a Antônia recebeu o diagnóstico de câncer de tireoide. Entretanto, no momento, ela não conseguiu realizar novos exames para confirmar a existência da doença. E também, que eu fiz a biópsia dentro do hospital, que eu não confio em nada. Que eles tinham outros motivos para querer me internar. E também não foi inserida na fila de espera da rede pública para a cirurgia recomendada pelos médicos. Inverdade, falso, mentira 100%. Não houve. Se a Unimed Fortaleza, junto com o Ministério Público Federal, com essas mentiras, 100%, são cúmplices 100% em tentativa de homicídio e tortura. O Hospital Universitário Walter Cantídio, a Universidade Federal do Ceará, que todos os envolvidos têm envolvimento com a Universidade Federal do Ceará, a administração EBSE, que eu denunciei e não fez nada, ela é cúmplice 100% em tentativa de homicídio e tortura. Porque eu denunciei. Eu tenho as provas. Se eles criam, inventam, plantaram provas contra mim, isso é mais grave. Senhora ministra, o que fizeram comigo, só Deus e eu sabemos pelo que eu passei. E a Universidade Federal, a Universidade Federal do Ceará, o Hospital Universitário Walter Cantídio, está envolvido 100% e tudo
de fora tem envolvimento. Depois fui eu numa defensoria pública em Crateús. Muito ruim. Só não imagina. Fui 7 da manhã, saí de lá mais de meio-dia. O defensor público fez de tudo, mas de tudo mesmo, para me usar. E eu muito doente, uma pessoa cometida com tantas enfermidades, se recuperando de uma hemorragia, estava muito ruim. Saiu, falou que voltava em 40 minutos, passou mais de 2 horas para voltar. E quando assim que eu cheguei do atendimento, eu já falei que eu queria ir na delegacia, que eu tinha ido, que eu queria acompanhamento. Ele falou que não ia me acompanhar à delegacia porque não era advogado, era defensor. Eu estava com testemunha. Aí botou um papel falando de recurso de atendimento. Senhora ministra, a senhora acha que uma pessoa do jeito que eu estava ficaria de 7 da manhã a mais de meio-dia lá se eu não buscasse tanto atendimento? E eu assinei. Aí sabe, senhora ministra, eu vendo tanto papel comigo aqui, eu fiquei pensando, sabe que graças a Deus que eu assinei? Mesmo contra mim? Sei lá quantos pistoleiros não teriam lá fora me aguardando se eu não tivesse assinado. E sabe quem é ele? Fico perguntando. O senhor, o jovem defensor público, Augusto Rodrigues da Cunha, qual o vínculo dele com a senhora procuradora Nilce Cunha Rodrigues? Esse senhor defensor público, ele bagunçou todos os meus papéis porque ele procurava alguma coisa que pudesse ser usada contra mim. Ele gritava, ele falava alto, ele fez de tudo, ele estava muito bem instruído porque me conhecia. Porque ele procurava papéis que pudesse ser usado a favor do reumatologista que eu pedi troca na ouvidoria. Que já tem vídeos falando e tem muito mais falando sobre o assunto. Então, todos eles agiram contra mim. Então, no meu entendimento, não preciso ser juíza, ministro da Justiça, nem ninguém, não. 100% o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, 100% eles são cúmplices de tentativa de homicídio e tortura. Me negaram assistência com mentira. E foi a partir das denúncias que veio as tentativas de homicídio e as torturas. Hoje eu me automedico e fico dentro de casa. Por quê? Eu não sei o que tem lá fora. A pergunta é, senhora ministra Damares Alves. Poder e influência vão sempre encontrar cúmplices dentro das instituições? Tão fácil, tal qual encontrar chuchu na feira? Eu quero justiça.